Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, faço uso desse espaço nessa tarde. É um dia que quero aqui, já no dia de ontem, nós tivemos uma sessão especial às mulheres, pelo dia 8 de março, deputada Clara, Dia Internacional da Mulher. Foi uma sessão importante aqui, reconhecendo muitas lideranças, muitas mulheres que aqui estiveram recebendo uma homenagem, representando todas as mulheres do nosso estado do Paraná, muitas mulheres que fizeram e fazem a história do nosso estado. E hoje eu não poderia deixar de falar aqui, já que o 8 de março é uma sexta-feira, não teremos sessão nesse dia, mas inicialmente parabenizar todas as mulheres que aqui estão, todas as mulheres que compõem essa Casa de Leis, todas as funcionárias, as assessoras, enfim, todas as mulheres que também acompanham a nossa sessão, hoje um tanto limitado, mas as mulheres que estão acompanhando a nossa sessão. Dizer que esse 8 de março, ou o dia 8 de março, ele é um dia que nos remete, sim, a grandes reflexões. Acima de tudo, é o momento de celebrarmos. Celebrarmos por muitas e muitas conquistas que obtivemos, principalmente nos últimos 2 séculos. Se olharmos um pouco a nossa história, veremos, deputado Renato, que a mulher vem de uma cultura patriarcal, onde o próprio Código Civil, de 1916, ele definia a mulher como um ser incapaz. Ele definia a mulher como totalmente dependente do homem, seja como marido ou como pai. Até que ela estivesse na casa, ela era dependente do pai. A partir do momento em que ela casava, ela passava a ser dependente do marido. E isso dependia tudo. A mulher não podia trabalhar fora sem a permissão do marido, a mulher não podia receber uma herança sem a permissão do marido, e não tinha nem direito, no caso de uma separação, também de ter a guarda dos filhos ou solicitar a guarda dos filhos. Votar, então, isso era impossível. E aí houve toda uma luta que nós temos que aqui lembrar quando a gente fala do 8 de março, porque é reconhecer a história de muitas e muitas mulheres que muito fizeram para que nós hoje pudéssemos estar aqui, ocupando nossos lugares, para que nós pudéssemos ser candidatas, para que nós pudéssemos ser eleitas, para que pudéssemos ser prefeitas, deputadas, vereadoras, presidenta, como já tivemos a presidenta Dilma. É importante reconhecer que a luta foi de quase 100 anos para que as mulheres pudessem ter o direito ao voto. Lembrar aqui que em 1962 foi tido, né, no Brasil, a criação do Estatuto da Mulher Casada. O Estatuto começou a dar um pouco de direito às mulheres. A mulher, pelo Estatuto, então, já não precisava mais pedir permissão para o marido para poder trabalhar fora, dava o direito, então, de poder, inclusive, pedir a guarda dos filhos, no caso de uma separação, e um pouco mais de respeito às mulheres. E tivemos o direito ao voto em 1932, que é importante destacar, quando eu falava de grandes líderes, nós temos a Anísia Floresta, a Berta Lutz, que foram grandes mulheres na história, que muito lutaram para defender a questão feminina, que muito lutaram para que pudéssemos ter nossos direitos. Primeira deputada federal eleita em 1933, a Carlota Queiroz. Em 1964, 65, vindo então os anos, ou seja, os anos 60 e 70 foram anos difíceis para as mulheres, que estavam começando o debate da questão feminina, da desigualdade que existia no país, e aí a ditadura vem e muitas foram as mulheres presas, muitas foram as mulheres torturadas, e que foram anos de resistência que mesmo assim as mulheres conseguiram criar um movimento pela anistia, reunindo mães, esposas,
de mulheres que tiveram filhos presos pela ditadura, de mulheres que tiveram os esposos, os maridos presos pela ditadura. Muitos perderam filhos e maridos pela ditadura. Mas as mulheres realmente conseguiram se manter firmes, e com ele, o movimento pela anistia, mais tarde, se tornou um movimento muito forte pela redemocratização do país. Mas se pegarmos um pouco ainda a nossa história, deputada Cloara, pegarmos um pouco o mundo feminino, o nosso país, o Brasil, nós vamos ver que só em 1979 as mulheres tiveram direito à prática do futebol. E lembrarmos um pouco também, em 1879, só o direito de ir para uma universidade. Inclusive, eu falava aqui da Nízia Floresta, que inclusive foi uma das defensoras da mulher poder ir para uma universidade. Em 1985 surgiu a primeira delegacia da mulher. E a Constituição de 88 é que começa a reconhecer os direitos da mulher. E aí nós temos muitas conquistas, como a própria Lei Maria da Penha, em 2006, a Lei do Feminicídio, em 2015, mas temos ainda grandes desafios. Ainda, nós, mulheres, recebemos ainda um salário desigual no mercado do trabalho. É só olharmos os dados que nós temos com relação ao mesmo nível, ao nível superior, nós teremos ainda as mulheres ganhando cerca de quase 40% menos que o homem. Aí vamos para o mundo daquilo que eu considero que nós precisamos avançar muito, lutarmos muito para diminuir a violência contra a mulher. E a violência contra a mulher é grande. E nós precisamos sim de ações, nós precisamos sim de projetos para que possamos avançar, para que possamos diminuir, para que possamos acabar com essa violência que ocorre contra a mulher. Nossa casa tem muitos projetos e a gente espera, principalmente nesse mês de março, que possamos votar esses projetos, projetos que realmente eles têm um grande significado na vida das mulheres que esperam poder sair da situação de violência em que vivem. Nós tivemos já uma lei muito importante que foi aprovada nessa casa, apresentada por mim, pelo deputado Arilson, e vários deputados assinaram, a nossa bancada assinou também esse projeto, e foi aprovado por todos os deputados, que criam uma sala de atendimento especial às mulheres vítimas de violência nas delegacias do nosso Estado. É importante que essa lei saia do papel, é importante que ela aconteça na prática, para poder contribuir, para poder ajudar muitas mulheres que precisam de socorro. O índice de violência contra a mulher no país ainda é grande. Se olharmos os dados de 2021, nós tivemos cerca de uma mulher sendo vítima de feminicídio a cada 8 horas. São dados que assustam, são dados que a gente precisa realmente mudar essa realidade. Nós temos a condição de poder fazer alguma coisa aqui nessa Casa de Leis, quando votamos projetos que buscam acabar com a violência contra a mulher. Esse é um desafio que todos nós temos, mas mais do que isso, junto com o que a gente considera de mais grave, essa questão da violência, falarmos aqui dos vários tipos, inclusive, de violência, que ocorre contra a mulher. A gente falava já da discriminação salarial, falamos da violência sexual, física, patrimonial, quando falamos aqui da própria violência política que ocorre contra a mulher. Então, são ações que nós precisamos ter presente, e não só a mulher ter presente que a gente ainda é discriminada, ainda sofre violência, mas essa questão da consciência de todos nós. E isso precisa muito para mudarmos essa realidade, precisa muito... Deputada. Uma parte, por favor. Sim, deputada. Precisa muito da consciência e do esforço de todos. Concedo uma parte à deputada Cloara. Parabéns pelo seu discurso, pela sua fala. Eu quero aproveitar e falar que nossa Procuradoria, graças ao esforço de todas nós, de 113, nós estamos com 147 procuradorias. E agradecer aos nossos amigos deputados também, porque cada vez que eu vou fazer uma visita e implantar uma procuradoria, eu peço autorização para os nossos amigos deputados, porque geralmente eu vou na base de todos, Eu tenho percorrido
o Estado do Paraná. Então, quero agradecer também o apoio dos nossos colegas. Sim, deputada, pode continuar. E agradecer... Obrigada, presidente. E agradecer a todas vocês, mulheres, que fazem parte da minha vida e desse sucesso da Procuradoria. Obrigada. Parabéns, deputada, pelo seu trabalho junto à Procuradoria. Parabéns a todas as deputadas pelo trabalho que realizam. A deputada Mara Lima, na Comissão das Mulheres, a nossa líder, Mabel, líder da bancada. Todas as deputadas nessa casa têm feito um trabalho brilhante para realmente defendermos e representarmos bem todas as mulheres do nosso Estado do Paraná. Senhor presidente, agradeço pela oportunidade. Gostaria, claro, de a gente poder aqui falar um pouco mais e até mesmo falar um pouco daquilo que acabamos de ouvir na tribuna pelo deputado Ricardo Arruda, senhor presidente, que realmente essa casa precisa avançar um pouco mais nos projetos de leis de interesse do... Deputada Luciana, por favor, conclua. Só um minuto para concluir, senhor presidente. De avançarmos um pouco mais nos projetos que têm interesse ao povo paranaense e também os discursos aqui, porque eu vejo uns discursos tão vazios, todo dia a pauta é atacar o presidente Lula. A gente entende, deputado Renato, deve doer muito você saber que voltamos a ter um presidente que é respeitado mundialmente, voltamos a ser a 9ª economia mundial, voltamos a ter um Brasil onde o povo está realmente tendo voz, tendo vez, onde estamos com o número de desemprego crescendo, está crescendo o número de empregos, o número de desempregados que está diminuindo, onde as pessoas estão podendo ter mais oportunidade de ter a casa, minha vida. Obrigada, senhor presidente. Eu acredito que todo mundo conseguiu entender o recado.